Fala galera do primeiro ano, aqui é o professor Eduardo Barreto e na aula de hoje a gente vai trabalhar o sistema imunológico. Bom, se você não viu a aula passada sobre tecido sanguíneo, sugiro você ir lá dar uma olhadinha nessa aula porque ela é extremamente importante para a gente aprender um pouco melhor sobre o sistema imunológico. Bom, o sistema imunológico, molecada, ele pode ser dividido, a imunidade ela pode ser dividida em imunidade humoral, que é aquela imunidade que vai ser feita através de anticorpos. São dois padrões. A humoral, feita através de anticorpos. Um anticorpo, moçada, nada mais é do que uma proteína que fica livre no plasma sanguíneo, circulando em nós. E como que ele é fisicamente? Ele é essa estrutura aqui em formatinho de Y, onde vai ter a cadeia pesada e a cadeia leve. A cadeia pesada, essa partezinha de baixo, é onde vai se conectar às suas células de defesa, tudo bem? É a parte onde haverá o reconhecimento do anticorpo com a sua célula. A cadeia leve é onde vai haver o reconhecimento entre o anticorpo e o antígeno, show? Ou seja, o carinha que está lá invadindo o seu corpo, maneirinho? Note que a cadeia leve, ela tem uma diversidadezinha, ela tem uma certa variedade. Por que isso acontece? Isso acontece porque nessa pontinha aqui que vai ser a especificidade do anticorpo. O anticorpo, moçada, ele é específico para um tipo de determinado antígeno. Show de bola? Por exemplo, anticorpo contra o vírus da catapora. Beleza, vai estar aqui. Agora, o anticorpo contra o vírus do sarampo já vai ser diferente. Tudo bem? Outro padrão de imunidade é a imunidade celular, que é aquela imunidade feita através de células, por células. Células que vão lá fagocitar o inimigo sem a necessidade do uso do anticorpo, certo? Bom, quem são as células básicas desse sistema aqui do sistema imune? Bom, tirando as células de leucócitos da linhagem mieloide que nós vimos na aula passada, nós teremos linfócitos. Existem 3 tipos de linfócitos: o linfócito B, o T e as células NK, também chamadas de natural killer. Tudo bem? Bom, o linfócito B, moçada, e o linfócito T, eles trabalham em conjunto. De que forma? Funciona exatamente assim. Suponhamos que um inimigo, algum antígeno, sei lá, um vírus, uma bactéria, um protozoário, uma substância estranha, invada o seu organismo. O linfócito T vai capturar esse inimigo, ou ainda o macrófago. O macrófago ele também tem essa capacidade, e ao capturar o inimigo, ele vai destruir esse inimigo e vai pegar um pedacinho das proteínas da superfície lá do inimigo e vai apresentar para o linfócito B. O linfócito B, por sua vez, ele vai se diferenciar em plasmócito. O que é o plasmócito? O plasmócito, moçada, são células produtoras do anticorpo. Ele vai pegar aquela pedacinho de proteína que foi apresentado a ele pelo linfócito T auxiliar ou pelo macrófago diretamente e vai produzir os anticorpos. Lembra da cadeia leve? Então, é esse carinha, o plasmócito, que vai pegar e encaixar ali as cadeias leves dos anticorpos. Show de bola? E também produzirá células de memória. Essa célula de memória, moçada, nada mais é do que uma reserva para daqui, sei lá, 10 anos, 20 anos, para que, se você entrar em contato novamente com esse antígeno aqui inicial, você produza anticorpo mais rapidamente. Porque, veja bem, todo esse processo de captura do inimigo, de apresentar para o linfócito B, demanda tempo, ok? Então, quando você já tem uma célulazinha de memória, é muito mais rápido de acontecer. Então, a gente ganha na velocidade da resposta imunológica. Show de bola? Professor, e as células NK? Chamadas de natural killer. Bom, molecada, eu costumo falar para vocês que a célula NK ela é como se fosse o BOP, molecada. É uma tropa de elite de linfócitos que que jogam substâncias citotóxicas para matar uma série de células. Células essas que estão infectadas com vírus, com
com um antígeno qualquer. Só que ela, molecada, ela não pergunta, ela não tá muito interessada em reconhecer perfeitamente. Cara, ela sai matando todas as células que estão infectadas. Ela é tão forte que ela consegue eliminar até mesmo células suas que estão com alguns problemas. Por exemplo, se não houvesse as células NK, a gente teria muito mais tumores do que a gente tem hoje em dia. As células NK, as Natural Killers, têm a capacidade de eliminar pequenos tumores. E aí, meus amores, infelizmente, é só os piquititinhos. Quem dera eles tivessem a capacidade de eliminar os grandes tumores. Assim, a incidência de câncer seria bem menor, tudo bem? Ah, professor, então por que a gente só não tem célula NK, então? Porque, molecada, a célula NK, ela não é muito específica, ela é muito generalizada, assim, ela sai matando tudo. E aí, qual é o problema? O problema é que se eu tiver com muitas células NK, ela começa a destruir as minhas próprias células e podem desencadear doenças autoimunes. E aí já não é mais vantajoso. Eliminar uma célula NK não é muito fácil de fazer. Ela é uma célula muito mais resistente. Então, a principal função dela é eliminar ali quando os linfócitos normais, padrão não está conseguindo, certo? Então vamos lá. Professor, é só esse o motivo pelo qual não se temos só NK? Não, molecada. Existe uma relação custo-benefício. Produzir uma célula NK não é barato, é bem caro, gasta-se muitos nutrientes, muito tempo para produzir uma célula NK. E aí vamos raciocinar comigo. Para que eu vou ter que produzir uma célula NK se um neutrófilo, por exemplo, já conseguiria matar o invasor? Tranquilo até aí? É como se fosse o seguinte, eu pegar uma bazuca para matar uma barata. Vai matar a barata? É, vai. Mas o estrago ao redor vai ser muito grande. Tudo bem? Molecada, é isso que eu tinha para falar para vocês sobre as células NK. Imunização. Um dos temas que todo ano cai, todo santo ano, cai lá no Enem, direta ou indiretamente. Bom, vamos nessa. Existe a imunidade passiva e a imunidade ativa. Imunidade passiva, moçada, é aquela que você adquire imunidade ali para a doença ou para um antígeno, porém você não sabe produzir esse anticorpo. É como se fosse uma transferência de anticorpos para você, mas você mesmo não consegue produzir esse anticorpo. Qual é a diferença, professor? A diferença é que a imunidade passiva ela não é para sempre. Ela tem um período de tempo ali. Show de bola? Já a imunidade ativa é aquela feita através da indução do seu sistema imunológico. Por exemplo, através daquele processo de apresentação do linfócito T para o linfócito B para produzir as células de memória. Aquilo ali é uma imunidade ativa. Show? Então vamos lá. A imunidade passiva ela pode ser naturalmente adquirida como através do leite materno. Todos nós sabemos que a importância do aleitamento materno. Através do leite materno da mãe, moçada, além de todo o nutriente que o bebezinho precisa e necessita para seu desenvolvimento, ele também recebe uma carga de anticorpos, o que ajuda a manter o bebezinho saudável, uma vez que o seu sistema imunológico ainda é muito frágil. Afinal de contas, ele tem pouco tempo de vida, né? O bebezinho ele tem pouquinho tempo de vida. Já a artificialmente adquirida é através da injeção de gamoglobulinas, ou seja, anticorpo direto. Como assim, professor? Meus amores, simples. É o soro antiofídico. Imagine que você levou uma picada de cobra, uma jararaca. Só apenas uma jararaca, uma cobra extremamente venenosa. Se você for esperar o seu corpo pegar a toxina, apresentar para o B, para produzir anticorpos e células de memória, você já morreu. Porque a toxina te mata muito rápido. Qual é a vantagem do soro? A vantagem do soro é que eu peguei um anticorpo lá prontinho e injetei em você. Logo, você automaticamente, ali naquele exato momento que eu te inoculei com o soro, você já está imunizado, você já está ali protegido contra o veneno da cobrinha. E aí você não vai morrer. Mas você também não consegue produzir esse anticorpo por si só. Logo, se você daqui a 2 meses, por exemplo, for picado pela mesma jararaca, você vai ter que tomar o soro novamente. Professor, e se eu for picado por uma cascavel? Bom, aí já não vale, né, molecada? É altamente específico. Então você vai ter que tomar lá o soro da cascavel. Show de bola?
Agora, a imunidade ativa, ela pode ser naturalmente adquirida quando você pega a doença. Antigamente, moçada, existia um dito popular entre os nossos avós, basicamente, que se uma determinada criança estava com catapora, botava todas as crianças da família para ficar próximo dessa que estava com catapora para pegar logo de vez. E aí ficar imune. Por que isso acontece? Porque o vírus da catapora, moçada, ele não é muito mutável, ele não sofre muitas mutações aí ao longo das gerações. Então, se você pegar catapora uma vez, provavelmente você está imune a catapora pro resto da vida. É igual o Covid-19. Uma vez que você pega o Covid-19, você está imune ao Covid-19 pro resto da sua vida. Agora, se vier um Covid-20, aí já é diferente. Lembre-se, é altamente específica. Mas quando se trata de Enem, normalmente se pergunta sobre a imunidade ativa artificialmente adquirida, que é através das vacinas. Como que é uma vacina? Uma vacina, moçada, basicamente é eu pegar o antígeno, ou seja, o vírus, a bactéria, enfim, atenuar. O que é atenuar? Enfraquecer. Deixar ele quase ali morto, bem fraquinho, para que o meu sistema imune termine de matar. Pega o linfócito T, vai lá, pega um fragmento, apresenta para o B e o B vai produzir células de memória e plasmócito e anticorpo, tudo bem? Então, essa é a diferençazinha básica entre soro e vacina. O soro é anticorpo pronto para ser usado na hora. Já a vacina é uma indução, é fazer com que o seu sistema imunológico produza células de memória para aquele antígeno, certo? Bom, e a gente tem a resposta primária e a resposta secundária. A perceba que ela demora mais tempo para acontecer. Olha aqui onde vem a quantidade de anticorpos. Sobe só até aqui e depois já cai. Em uma segunda infecção do mesmo antígeno, olha aqui, em pouquíssimo espaço de tempo, olha a quantidade de anticorpos. Já está lá altona. Por que está altão? Porque tem a maravilhosa célula de memória, que é como se fosse um banco de dados sobre inimigos que já te infectou. E aí, essa célula de memória começa a produzir anticorpo pra caramba e o índice de anticorpo sobe muito rápido, o que facilita a identificação do antígeno pelas outras células do nosso corpo. Porque raciocinem comigo, as células elas não têm olhos, elas não têm visão para ficar reconhecendo quem é quem. Então o anticorpo ele vai lá, reconhece o inimigo. Peraí, vírus da catapora. Então nas cadeias leves do Y, assim, na cadeia leve, ele reconheceu o inimigo e na outra ponta ele vem e chama as células de defesa para, galera, o inimigo tá aqui, é vírus da catapora, hein? Vamos matar. E é assim que funciona no nosso corpinho. De bola? Bom, espero que vocês tenham curtido essa aulinha de hoje. Não deixem de fazer os exercícios, dá aquele likezinho, compartilha o vídeo, bota seu nomezinho aí, aquela história toda. Beijão, que saudade de vocês.